Bom dia. Gravando onde dá, né? Então vou tentar gravar aqui, vamos ver como funciona. Deus desde ontem tem botado uma coisa no meu coração, mas eu sei como é que ele fala devagar. Às vezes ele fala uma informação e sai silêncio. Às vezes ele fala alguma coisa e fica insistindo, depois ele vai botando outras coisas para você compreender sobre aquilo que ele está falando. E eu acho que eu entendi alguma coisa, então eu vou falar isso alguma coisa, né? Então primeiro ele estava falando sobre providência divina. Não é difícil falar sobre providência divina quando você fala de forma assim genérica. Outra coisa é quando você fala em providência divina, que você tem que se alimentar hoje. O que vai acontecer hoje, né? Se você prestar atenção na palavra, lá no Sermão da Montanha, o Senhor começa, em uma das partes primeiras, ele fala da providência divina. Mateus 6:24, se eu não me engano. Pega lá, leia, que ele vai falar: vocês não valem mais do que os passarinhos, né? Se Deus que ama os passarinhos, imagina vocês, filhos amados. Então começa assim, e depois ele vem falando um pouco da fugacidade da vida. Tudo quebra, tudo falha, tudo é ruim. Mas Deus é providência em todo momento para te manter. E nós, na sociedade de hoje, vivemos com a maioria das coisas programadas, dando pra gente uma falsa certeza. Um passarinho bonito. Não dá pra mostrar. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha que bonitinho. Veio cantar pra gente. E eu falei passarinho, né? Senhor, vários passarinhos. Coincidência. Eu tava passeando aqui demais, veio outro assim de manhã. Passeando com o cachorro. Ele ficou parado, ficou do meu lado, cantando. Aí ele até que eu fui embora e foi embora também. Bom, não é isso que eu queria falar. Então ele vai falar do que nós temos uma falsa certeza de uma falsa segurança. Se nossos olhos realmente se abrissem, nós veríamos que tudo isso é falso. Não existe nenhuma segurança. Teu trabalho, tua segurança você acha que a tua empresa vai te manter. Porque isso e aquilo, a empresa forte, porque precisam de mim, porque sou isso e aquilo. Eu também já fui assim. Cargos importantes, figura que não era impossível de ser demitido, e fui várias vezes. Isso por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus é bom. Para me mostrar que nada é seguro nesse mundo, só Deus é. Então a gente entra num pensamento de que todas as coisas, elas são... tem duas coisas que você tem que saber para realmente acreditar na providência divina. Que tudo Deus controla. Você tem que saber disso. Deus controla tudo. Tem coisas boas e ruins que acontecem. E aí você tem uma variante desse pensamento, que tem coisas que Deus faz acontecer e tem coisas que Deus Ele permite que aconteça. Mas tudo sob ordem dele. Então Deus é mau? Não. Porque Deus deixa coisas ruins acontecerem, porque Deus sempre gosta de tirar das coisas ruins algo bom, né? Quem como eu, que foi chamado por muitos anos a oração de cura,
para o interior e cura física, eu sempre peguei já a pessoa já no lado ruim. E nas orações Deus sempre transforma aquela coisa ruim em algo bom. Pode não ser do jeito que a pessoa espera, mas de um jeito que Deus quer que seja. E sempre é bem melhor do que a gente espera. Então Deus transforma as coisas ruins em boas para os seus filhos, para os seus amados e para os outros não. Para os outros, eu diria que serve como chamado, como aviso. Também é uma forma de amor, né? Quando você tem alguém que está praticando mal, você avisa que aquilo vai dar errado. É uma forma de amor. Se você não amar, você não avisa, você não fala, você não faz nada. Mas Deus faz. Então tem os dois lados. Tanto ou o que Deus permite ou o que o Deus faz. Tudo segue um plano. Outra coisa que a gente tem que saber fortemente. A nossa fé tem que ser profunda. Pode ser que aqui nesse momento esteja dando errado, mas vamos rezar para que Deus, o Todo-Poderoso, Pai Santo, mude a situação de ruim para bom. Ele gosta de fazer isso, tá? E tem coisas, por exemplo, que eu já vi muitas vezes. Eu já rezei. Todas as pessoas que você rezou foram curadas? Não. Teve alguns casos que eu fui rezar e orando pela pessoa, e enquanto eu orava, as pessoas iam tendo muitas. As dores aumentavam. Eu achava aquilo esquisito. E em determinado momento Deus fala no meu coração: parai, porque não é esse o sentido da oração que eu quero. Aí eu parei e nas primeiras vezes eu tive dificuldade de entender, e depois ele manifesta que é chegada a hora daquela pessoa. Então você tem que preparar a pessoa para morrer. E você vai fazer uma oração totalmente distinta, que não é de cura interior ou física, mas de cura espiritual, de perdão, de reconciliação com Deus. E o bem maior, neste caso, por exemplo, é que essa pessoa se salve, né? Que antes provavelmente já estava indo para o inferno, vai a um purgatório, ou quem sabe o céu. Então tem coisas que a gente não percebe, não vê, não enxerga, não entende. E se você foi chamado realmente para caminhar com Ele, você vai entrar nesses mistérios. Mistérios de Deus. Então, queria começar com isso. Então, Deus está falando muito de providência divina. Não é só, como no meu caso, eu vivo da providência, né? Eu sou prestador de serviço, não tem coisa mais louca do que isso. Porque você vive da boa vontade de Deus te dar os trabalhos e mantê-los. Você não tem vínculo a nada e ninguém. E isso tudo acontece de forma milagre. Eu sempre vivi um pouco da providência, né? E os trabalhos da minha vida que Deus foi dando foram como se fossem abertos por Deus aquela vaga e posição para que eu ocupasse. Vagas que às vezes nem existiam. Isso eu vivo há 30, 40 anos, assim, sei lá. 40 não, mas 30 e tantos, sim. Os últimos 10, então, totalmente da providência. Mas
Aí você pode parar e pensar assim, por quê? Ou pra quê? Às vezes a melhor pergunta é pra quê? Na maioria das vezes Deus responde o pra quê, não o por quê. Por quê? Porque geralmente o porquê responde depois. Como assim? Depois que você vai vivenciando fatos e acontecimentos, você entende o porquê. Quem te ensinou alguma coisa ou te deu uma informação com antecedência. E o para quê é para que você sobreviva, para que você aprenda, para que você se converta. O para quê ele responde mais fácil. O porquê é geralmente na observação, que ele se revela na revelação. Entendeu? Então você tem, no meu caso, por exemplo, que ele queria que eu ele fez uma intervenção, é um tipo de operação de Deus, que você vai ver pouca gente falando, mas é quando Deus pega você e muda totalmente a sua vida. Muda o sentido, o horário, o que vai fazer, tudo. Tudo é tudo. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Vai fazer 10 anos agora, eu acho. E por quê? Hoje eu consigo entender o porquê um pouco. Porque ele queria fazer a minha salvação ser completa. Porque se eu mantivesse aquele caminho, seria mais difícil a minha salvação. Porque eu estaria no meio do mundo, vivendo no meio do mundo, com coisas do mundo, 200% focado nisso. E a minha vida espiritual indo de forma lenta, devagar, acontecendo, porque Deus nunca me deixou parar. É como se fosse... Ele vai ensinando mais devagar. Mas ele falou, não, agora a gente tem que acelerar. Porque os tempos são maus, difíceis e tem pouco tempo. Então ele pegou e alterou a minha vida. Para muita gente seria ruim. Eu diria que foi complicado, né? Quando Deus tira debaixo dos seus pés toda a tua segurança, tudo que você sabe não tem grande serventia. E é hora de que você é aprovado e que se a tua fé é verdadeira. E ele queria, agora os praquês, ele queria que eu mudasse a minha vida porque ele queria alterar mais uma vez a minha vida, como alterou várias vezes, para que eu fosse um servo mais dedicado a ele, para que eu dedicasse mais tempo às coisas dele, para que eu dedicasse mais tempo à oração, para que eu dedicasse mais tempo à escuta, à leitura, à revelação, para que eu dedicasse mais tempo para me preparar para o que eu deveria fazer, para os praquês, né? E com isso ele queria que eu atingisse muito mais gente. Eu, logicamente, tenho que fazer aquela pergunta, mas eu, senhor, tem tanta gente boa por aí, por que eu? E aí a resposta de Deus sempre foi a mesma, porque eu escolhi os piores. Para que eu não pudesse dizer que a coisa é minha, para que eu falasse que a sabedoria é minha, para que eu não pudesse falar que nada disso, porque eu não tenho essa sabedoria. Eu adquiri essa sabedoria que vem, que eu sei, que eu tenho hoje, vindo direto de Deus. Não tenho capacidade para tanto. Não tenho mesmo. Eu acho que nenhum ser humano tem.
E só que ele gosta de conversar e se revelar. E gosta de escolher os piores. Quando ele não acha os piores, ele escolhe as pedras. Né? Para falar por ele. E aprender a viver dele. É fácil e é difícil. É fácil no conceito, difícil na realização, porque mexe profundamente dentro da gente. Uma coisa é você falar, pregar para os outros, isso é fácil. Viver o que você prega é difícil. E a autoridade se vem quando você vive e depois você prega, porque você é detentor do conhecimento e prega com a vida. É diferente. Quer dizer que quem está nesse caminhar não tem mais erro? Tem. Acaba logo com a vaidade e o orgulho aqui, nem Deus, mas facaguinhos, né? Tem. Deus fala, até o homem justo peca 7 vezes por dia. Então todos nós somos fracos. Que pecamos 7 vezes por dia, no mínimo. Mas Deus, no seu amor e misericórdia, nos ajuda e providência a ficar de pé. Até nos momentos mais complicados. Né? Eu lembro, por exemplo, no final do ano passado, eu estava com algumas dívidazinhas. Eu falei, Senhor, eu não tenho como pagar. Dois dias depois, uma pessoa que até é colaborador do canal foi lá e depositou um dinheiro na minha conta. Exatamente o valor que eu precisava zerar minhas contas. E eu passei o ano zerado. É providência divina. Assim é a providência divina. Quando ela vem, e vem exatamente. Bom dia, João. Quando vem e vem na medida certa. Eu sei que foi Deus que moveu o coração dele. Eu não posso falar o nome, porque já me deu dica que não pode falar, que ele não quer, e eu acho ele certíssimo em função disso. Porque ele está seguindo um princípio bíblico que diz: o que a tua mão direita fizer, a esquerda não deve saber, e se ela souber, você já recebeu a recompensa. E ele, a questão até de 2 meses atrás, eu acho, ele me mandou uma Bíblia. Cara, eu tô achando que é um presente de Natal já. O presente sei lá de que, cara, porque ele mandou uma Bíblia que é uma preciosidade grande, com detalhes e explicações, e tem às vezes explicações em português, aramaico e esqueci outra língua. Uma preciosidade, uma coisa linda de morrer. Tá aqui no meu oratório, tá lá Nossa Senhora, volta e meio pé, agora é muito, 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 muito. Queria até agradecer, não vou falar o nome dele, mas esse vídeo, se ele provavelmente vai ver, fica meu agradecimento, minhas orações estão contigo, né? E a providência é assim, você não sabe, você tem o necessário para fazer o que você tem que fazer. E vou dizer que Deus é bondoso, porque Ele dá mais que o necessário na maioria das vezes. Mas para que isso? Para desenvolver em mim toda uma cultura, toda uma religiosidade, uma vida espiritual dependente de Deus, não de mim, não das minhas capacidades. Capacidade eu tenho, mas Deus não deixa que eu as exerça. Como assim? Ele deixa que eu exerça o mínimo possível da minha própria capacidade, para que em mim não haja orgulhos e vaidades.
que isso atrapalha, né? Então ele me capacita de outras coisas que vêm dele, que eu sei que vêm dele, para que eu dê glória e louvores a ele. Porque no final de tudo, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, para o Filho, pelo Espírito, né? E a gente faz parte dessa história. Eu tenho mais coisa a falar, vou falar no próximo vídeo, está ficando grande, senão fica grande demais.